Amém. Semana passada nós olhamos de manhã e de noite para uma sondagem profunda da alma, a psicologia da palavra de Deus, né? A psicologia de Deus, como Ele aponta a nossa alma, o que ela deve ser e o que ela tem sido, o que o pecado fez. E nós vimos o apóstolo Paulo de manhã, expandimos um pouco, e à noite vimos como o apóstolo Paulo dá um diagnóstico preciso, não é? E ele fala profundamente, como vimos, a respeito dos sintomas, não é? Do pecado em nós, e de como ele nos faz lutadores, não é? Nos faz fazer todas as coisas acerca de nós e nos faz lutadores. E por que isso acontece? Mas que isso é só um sintoma, e o mundo inteiro fala sobre paz, mas sempre que alguém está envolvido em algo, ele interpreta as situações segundo os seus sentimentos e não segundo a verdade. Então ele nunca pode julgar o que ele sente, mas ele acaba julgando a verdade pelos seus sentimentos. Então a maneira com que ele vê a verdade acaba sendo alterada, e ele nunca lida exatamente com a eritéia, que é o sintoma, não é, disso. E é sobre isso que Paulo estava falando. E depois ele fala que, na verdade, a eritéia, por mais que a gente veja ela e por mais que a gente tente lidar com ela, a mente natural nunca vai sequer esboçar próximo da verdade, porque toda a mente natural é aprisionada por essa mesma coisa que causa esses sintomas, a eritéia. E nós vimos que é quenodóxia. Então é isso que nós olhamos. E os vídeos não só estão na internet, as pessoas vendo, falando como realmente se ataca e se lida com isso, já que é óbvio que nenhum pensamento humano ou humanista pode lidar sequer um pouco com essas coisas, porque as próprias pessoas que elaboram os pensamentos têm os sintomas poderosos da eritéia, e tem, na verdade, a doença que produz esses sintomas, que é a quenodóxia, né? Que é essa fome de glória, como a gente viu. Então as pessoas perguntaram como lidar com isso. Eu acho que o que nós podemos fazer é olhar para o próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo é um ótimo estudo de caso. Então, na própria carta aos Filipenses, ele mostra como essas coisas realmente são vencidas, e como nós podemos aferir se nós estamos nessa realidade ou não, baseado na experiência dele mesmo no próprio livro de Filipenses. Então, pegando uma série de sermões que nós pregamos há tempos atrás sobre o livro de Filipenses, eu acho que 2 pontos de tantos que nós vimos elucidam isso para nós. E para vermos hoje esses 2 pontos, talvez um agora e um à noite, eu quero voltar aqui em Filipenses e ver como Paulo detectou profundamente isso nele mesmo. Ele cingiu o lombo com a verdade, igual nós estávamos dizendo. Ele não falou disso para os filipenses ou para o mundo simplesmente, mas para o homem natural. E ele disse como isso era o que caracterizava a vida dele. Eritéia por causa da quenodóxia, e como só o Evangelho muda isso. Mas hoje nós vivemos uma época em que grande parte das pessoas se autodenominam cristãs não conhecem o Evangelho, e muitos que conhecem porque têm a oportunidade de ouvir o Evangelho não entendem o Evangelho de verdade. Acho que realmente o Evangelho é um conjunto de coisas que você pode, se quiser, ir colocando em prática como outros métodos na vida de aperfeiçoamento, e experimentando na sua velocidade, como você achar conveniente, aplicar o método. E há pessoas então que vão ouvir o Evangelho verdadeiro, mas nunca vai dizer nada a elas. Elas entendem ainda que como o mundo vê a eritéia no homem, né? É algo que vem para o homem, que vem de fora do homem. Então essas pessoas sempre têm um argumento secular para os problemas da sua alma.
E Paulo, ele falando sobre ele mesmo, você vê que ele vai tratar exatamente das duas coisas, e diz como o Evangelho faz isso, porque ele diz assim: porque somos nós que somos a circuncisão, nós que adoramos, Filipenses 3, a partir do 3 até o 9, porque somos nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, espiritualmente, não é? Que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não confiamos na carne. Embora eu mesma tenha motivos para tal confiança. Se alguém pensa que tem motivo para confiar na carne, eu tenho mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. No que diz respeito à lei, eu fui um fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, a gente pode dizer, a justiça legalista, eu fui impecável. Mas tudo o que foi para o meu proveito, agora considero perda por causa de Cristo. Além disso, considero tudo uma perda em comparação com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, e eu as considero lixo, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, ou justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, não de mim, e é pela fé. Paulo é um erudito. Paulo é diferente de outros apóstolos. Ele é um homem da academia, ele é um erudito, ele é um homem tremendamente educado, e os estudiosos, os eruditos, eles costumam ser cautelosos com tudo o que eles escrevem, não é? Eles querem que tudo seja entendido claramente. Então, se você lê livros assim, escrito por homens assim, você vai ver que ele é cheio de notas de rodapé, não é? Porque ele quer que você entenda exatamente cada palavra com a intenção que ele quis dizer, cada citação no seu lugar certo. Então é cheio de notas de rodapé, e muitas das vezes é cheio de definição de termos. Eu já disse isso. Jonathan Edwards, ler alguns livros dele é difícil, porque às vezes num livro grande ele passa 100 páginas definindo os termos, ou seja, para que quando você leia e veja os termos, você não tenha uma ideia, ou você não tem ideia nenhuma do que aquele termo quer dizer, ou você tem uma ideia errada. Então ele se dá o papel, né, de escrever a definição de termos. Às vezes você vai ter que ler pacientemente 100 páginas das definições de termos, para quando entrar no assunto você saber, isso é o quê? Esse é um homem assim, erudito, cuidadoso com cada palavra, não é? Querendo que você entenda exatamente o que ele vai dizer. E o apóstolo Paulo era assim, não é? Porque eles alcançam tons delicados de significado, que se são perdidos, todo o entendimento vai ser prejudicado. Então eles são cuidadosos. Portanto, a declaração de Paulo no versículo 7, 8 e 9 é tremendamente surpreendente, porque Paulo era um estudioso, era um erudito. Paulo era um homem educado. As pessoas educadas fazem isso, são cheias de cautelas com as nuances da palavra. E veja o que ele diz: mas tudo que foi para o meu lucro, eu considero perda. Considero tudo uma perda em comparação com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Considero-as lixo. Então Paulo tinha acabado de passar uma lista de coisas que a cultura dele achava grandiosas, ou seja, tudo que a quenodóxia abraça com toda a força e que gera toda a eritéia, né, no mundo e em nós, naturalmente. Então Paulo acabou de passar uma lista das suas credenciais, suas conquistas, razões pelas quais ele podia se gloriar e como ele abraçava a glória, e elas são muito impressionantes na cultura dele, para que eles são marcadores importantes de glória, de tudo que a alma humana
mas tem fome, como nós vimos. E muitas vezes os tradutores bíblicos, eles tentam ser mais gentis do que o próprio Deus, não é? A gente tem que sempre ter cuidado de não ser mais gentil que Deus, amar mais do que Deus. Tem pessoas que são assim, elas acham defeito no amor de Deus, acham defeito na visão de Deus. Se Deus fala assim, olha, aqui está uma cláusula de exceção no casamento, a pessoa, não aceito, ele é melhor que Deus. Então nós temos que ter sempre cuidado de tentarmos ser mais amorosos que Deus, porque não pode haver um pecado, é uma blasfêmia eu achar que realmente sou mais amoroso do que Deus, ou mais sábio do que Deus, ou que se eu pregar determinada coisa que Deus disse, isso pode levar a algum problema, alguma confusão, quando Deus falou aquilo claramente. Então aqui você vê que a palavra traduzida como lixo, na versão que eu li, a palavra grega é usada nem para esterco, como algumas versões falam, mas excremento, um excremento humano. E Paulo transmite que para nós, e ele, como eu disse, não usaria palavras, ele nunca usa palavras de qualquer jeito, ele usa palavras adequadas, cuidadosamente pensadas, para passar exatamente o que ele quer. Então Paulo tinha passado uma lista, a gente podia pensar hoje, se a gente fosse levar essa lista para um nível mais alto, ele tinha premiações e lugares, como se ele estivesse dizendo, olha, sabe esses meus 3 diplomas de Harvard? Então, sabe essa medalha de honra que eu ganhei do Congresso? Sabe esses 2 prêmios Pulitzer que eu ganhei? Sabe esses Oscars que eu ganhei? Sabe esses Grammys que eu ganhei? Tudo porcaria, tudo lixo, ou, como está no original, tudo excremento. Oscars que eu ganhei, excremento. Meus diplomas de Harvard, excremento. Ou seja, todos os marcadores de quenodóxia que a quenodóxia mais deseja, como ele tinha falado antes. Agora, o que moveria uma pessoa cuidadosa, erudita, a dizer tal coisa? Ele disse que é por causa da grandeza insuperável de alguma coisa. Você vê que não há como lidar com um problema profundo da alma, não é? Da hiperluta, não é? Causado pela quenodóxia por nenhum meio humano, porque ele está falando aqui que a maneira de lidar com isso é uma grande coisa, não é? Ele diz que é por causa da grandeza insuperável de uma coisa, que essas coisas que antes eram os seus marcadores de glória e que fazia ele estar numa luta contínua e fazer tudo ser a respeito dele, a respeito do que ele era, mudar. Então, quando o sol sai, por mais lindas, brilhantes e deslumbrantes que as estrelas possam ser, quando o sol sai, não é que elas ficam menos brilhantes, é que elas somem. A percepção nossa é de que não há mais estrelas, não é? Porque o sol, com o seu brilho super forte para nós, ofuscou todas as coisas, e os nossos olhos já não conseguem mais ver as estrelas. Então Paulo está dizendo, realizações, dinheiro, as premiações, a influência, poder, reconhecimento das pessoas, etc. Aquelas coisas que brilham tão intensamente aos nossos olhos. Paulo diz que algo saiu como um sol tão brilhante que ele não enxergava mais essas coisas. Que essas coisas perderam não o encanto simplesmente para ele, mas elas não eram mais vistas. Na verdade, Paulo diz que a suprema grandeza, ele diz, essas coisas que costumavam ser tão importantes para mim, a suprema grandeza dessa coisa superou elas de tal maneira que elas, não é que elas ficaram menores, é que elas sumiram. Eu acho até que ele foi mais longe, porque ele disse que elas viraram excremento em valor para ele. Então a palavra suprema grandeza é outra palavra grega, né? Já que ele está pegando as várias palavras que ele usa e tentando trazer um aspecto mais correto, que sempre é a luta das traduções. A palavra grega é hipereco, que significa a super coisa, se a gente fosse
fazer uma tradução assim, mas literal. Eu encontrei a super coisa. Eu buscava. Eu realmente tinha aqueles diplomas. Eu realmente tinha aquelas coisas. Eu realmente vivia com sede de glória, e o reconhecimento das pessoas era o que me mantinha de pé ou me derrubava. Mas eu encontrei uma super coisa. Eu encontrei algo tão brilhante que as coisas que costumavam me controlar não me controlam mais. Ele vai dizer que ser cristão é não ser controlado por nada, porque uma coisa muito grandiosa apagou todas as outras coisas. Isso não é periférico, ele está dizendo que essa é a vida de quem vê essa super coisa que ele vê. Então, as coisas que costumavam motivar Paulo, ele diz, não tem mais nenhuma influência sobre mim. Nós vimos, quando começamos a meditar sobre isso no domingo passado de manhã, ele estava na cadeia, preso à guarda pretoriana, mas ele dizia, não estou desanimado, não fiquem desanimados. Ele está dizendo o seguinte, essas coisas, meus diplomas de Harvard, meu Grammy, meu Oscar, o reconhecimento, esses marcadores, eles não me motivam mais. Eles não são a motivação que faz eu sair da cama, que me faz achar que a vida está pulsante, valendo a pena. Não, essas coisas não me motivam mais, mas também elas não me deprimem mais. Porque as coisas que nos motivam, quando não dão certo, elas nos põem para baixo. Ele diz, não, essas coisas nem me motivam, de tal maneira que eu não perco a minha motivação, mas elas também não me botam para baixo, não é? Elas são como esterco, não faz nada, não é? A entidade descarga, e ela não me deixa para cima nem para baixo, nem me levanta, nem me deprime, não é? Poderia ser isso que levaria esse homem, que foi brilhante e que é um erudito, falar de maneira, eu diria, tão intemperante, né? Usando uma palavra tão indo na comparação tão longe quanto chamar isso de excremento, que poderia ser essa coisa que levaria essa pessoa a uma direção totalmente diferente do que ele viveu a vida inteira. Ele está dizendo o seguinte, eu vivi uma vida caracterizada por uma hiperluta, não é? E caracterizada pela fome de glória. Isso era a minha vida, esse é quem eu era. Isso é o que o homem natural é. O que poderia ser essa coisa que levaria essa pessoa a uma direção exatamente oposta? Isso é para as pessoas pararem. Todos os seres humanos estão debaixo, né, do poder, não é? Daquelas características. Eritéia e Quenodóxia, todos. Não importa como eles são, que temperamento eles têm. E o que poderia ser essa coisa que levaria essa pessoa a uma direção exatamente oposta ao que ela sempre viveu com paixão máxima. Ele está dizendo, essas coisas não são nada para mim. Não me motivam, não me deprimem. Não é? Está tudo aqui quando ele diz, ser achado nele, não tendo justiça própria, mas apenas a justiça que vem de Deus, independente da lei, ou seja, não legalista. Isso é algo que a gente levou muito tempo desembrulhando em outras épocas, mas a gente precisa ser mais breve. Muitas pessoas não entendem muito quando as palavras são usadas como essa justiça, não é? E perdem a maneira pela qual Deus, o Evangelho, nos transforma. Então, para deixar isso bem claro, não é? Paulo está nos contando que o segredo que ele descobriu é que a justiça é a nossa necessidade mais fundamental. Por causa da quenodóxia, da fome desesperada de glória, nós somos cheios de justiça própria. Nós queremos justificar nossa existência. Nós nos justificamos através dessa fome de glória que causa o efeito, né? O sintoma da luta sem fim, onde tudo é pessoal, onde tudo que eu acho que está tirando algo da minha glória está agora em conflito comigo, tudo vira pessoal, não é? E a justiça
ele diz então, é o nosso problema fundamental, porque é aonde a quenodoxia nos leva. E a justiça, ao mesmo tempo que é o nosso problema mais fundamental, nós temos uma fome de glória, é algo que só Deus pode dar. Não é? Tanto glória como a maneira de chegar a isso. Não é? Todos pecaram e foram destituídos de toda a glória. A partir desse momento, viraram então famintos de glória. E foi isso que ele descobriu, que mudou completamente, totalmente a sua vida. E a gente, ao olhar para isso, expandir, ele está dizendo que a justiça é a nossa necessidade mais fundamental. Não é? Então, quando você ouve a palavra justiça, muitas pessoas pensam significar ser bom, ter elementos em nós que nos fazem bom, viver uma vida boa, uma vida correta, não é? E se você perguntar, é isso que Paulo está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. Não é? Se nós perdemos o que ele está dizendo, tudo esse profundo ensinamento se perde. Paulo nos dá uma lista das suas credenciais, dos seus motivos de se gloriar, e os motivos que o levavam a se motivar, ou se ele perde uma daquelas coisas, a se deprimir, ou o que levava ele a essa constante conflito com tudo o que tocava naquilo que ele achava que eram as credenciais, eram a glória que ele precisava. Então, no versículos 4, 5 e 6, ele diz: circuncidado ao 8º dia, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no que diz respeito à lei, um fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, legalista, irrepreensível. Como eu disse, você vê, nunca esse drama que cria todos os conflitos no mundo, na igreja visível, na igreja local, isso nunca pode ser resolvido por nenhum pensamento, nenhuma filosofia humana, porque todas as filosofias humanas são feitas dentro dessa cadeia da quenodoxia, não é? Que leva o homem à luta constante, não é? Entre si. Portanto, não pode surgir de uma mente cativa a essas coisas uma solução para essas coisas que é uma super coisa, que não tem nada a ver com uma teoria humana a respeito de como lidar com sua alma. E nós podemos gastar muito tempo voltando para explicar porque essas eram grandes credenciais para Paulo na sua época, na sua cultura, mas não faremos isso como já fizemos. Quando ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, ele quer dizer o seguinte, eu não sou convertido ao judaísmo. Não é que eu um dia entendi, fui convertido, eu já nasci assim. Ou seja, eu fui circuncidado ao 8º dia, como a lei de Moisés diz, eu sou sangue puro. Eu sou judeu de nascimento. Eu não vim posteriormente a entender essas coisas. Não. Eu me difiro muito de outros. Eu sou judeu desde o início. Eu tenho puro sangue, né? Ou seja, já vi essas pessoas que quando enriquecem, ela enriquece, mas ela não tem estirpe, não é assim? Ela não tem, quem foi o pai dela, o avô dela? Ela não tem, ela não é de uma linhagem, entre aspas, nobre, né? Então ela é um novo rico, mas ainda ele vai ser esnobado, porque ele não tem berço, é isso. E dinheiro não dá berço a ninguém, é o que as pessoas vão dizer. Paulo está dizendo, não, eu tenho berço. Eu fui circuncidado ao 8º dia, e eu sou da tribo de Benjamim, que era uma coisa diferencial em Israel, porque a tribo de Benjamim e a tribo de Judá foram as únicas tribos que ficaram leais à casa de Davi, quando todo o resto abandonou a casa de Davi, e com isso foram destruídos, quando o reino do norte foi destruído, mas não a casa de Benjamim e Judá, apesar de
depois, posteriormente, serem levados cativos para a Babilônia, não aconteceu com eles o que aconteceu com o restante das outras tribos. Então ele era de uma tribo leal à aliança de Deus com Davi, e ele diz que ele é hebreu de hebreus. Muitos judeus eram judeus apenas superficialmente, sabe? Eles eram hebreus, mas eles não eram hebreus de hebreus. No fundo, eles eram gregos. Ou seja, a cultura deles, o jeito que eles viviam era dos gregos, era da cultura greco-romana. É como a gente diria hoje um cristão mundano. Ele diz que é cristão, mas ele vive como quem não é cristão. Ele reage à vida como quem não é cristão. Ele tem marcadores de glória, que são os mesmos que os não cristãos têm. Ele então é cristão, mas ele não é um cristão verdadeiro. Ele se parece com, exatamente, ele reage e vive como alguém que nunca conheceu Cristo. Então isso só pode identificar uma coisa: Cristo nele não fez grande diferença, porque não há diferença entre o que ele reage e o mundo reage. E a Bíblia diz que Cristo em nós, Paulo diz, tudo se fez novo. Então um cristão, ele é totalmente diferente de um não cristão, interiormente. Ele é totalmente diferente. Mas se ele vive, reage, e os recursos que ele tem para lidar com a vida são os mesmos do não cristão, o que se fez novo? Nada. Então ele está dizendo, não, eu sou hebreu de hebreus. Não são esses hebreus que têm o nome de hebreu, mas na verdade vivem como gregos e romanos. Então eles eram chamados de helenizados, né? Judeus helenizados, judeus que estavam imersos na cultura e até usavam a língua grega. Então eles eram gregos em cultura, mas Paulo foi criado de modo que sua língua materna era o hebraico. E ele diz, eu sou um hebreu de hebreus, eu sou culturalmente puro. Eu não sou um hebreu só de nome, eu não sou um cristão nominal, né? Eu não sou um hebreu nominal. Eu tenho estirpe, eu tenho berço. Ele é fariseu, que significa que ele teve um alto nível educacional, o melhor nível educacional entre os judeus, além do nível educacional alto que ele tinha na cultura greco-romana. Então ele era impecável em sua justiça. Isso significa que ele cumpriu todas as regras que um fariseu tinha que cumprir, e eram muitas, e eram detalhadas. É por isso que ele diz que, segundo a justiça que há nessas coisas, ele era irrepreensível, e ele perseguia a igreja, ele diz, o que significa que ele era um líder. Ele não era essas pessoas que falam, aquilo ali está errado, aquilo está errado, aquilo lá está errado. Ele era alguém que tomava frente. O que? A igreja é uma ameaça ao judaísmo, vou persegui-la, vou atrás do erro. Ele era um líder, as pessoas o seguiam, sabe? Ele fazia as coisas acontecer, ele não ficava falando contra o erro, ele fazia algo contra o erro, e ele colocava a mão na massa. Então, se os cristãos era uma ameaça ou uma afronta a Deus, então ele iria liderar a destruição daquele erro. Quando você junta tudo isso, ele tem ótimas credenciais, mas o que ele está falando? Eu lembro que quando a gente estudou Filipenses, eu falei que o que ele está dando aqui e o que ele está falando é o que a quenodóxia, na época eu não estava falando sobre quenodóxia, mas o que ela mais ama, que é dar o seu currículo, não é? E tem pessoas, no caso Paulo aqui, que tem um currículo de cair o queixo. Você vê, ele conseguiu tudo que ele fez, foi com excelência, e ele se destacou, não é? E ele tinha então esse currículo ótimo, não é? E eu lembro que eu falei que o currículo é uma lista de méritos. Ninguém bota deméritos no seu currículo. Sou um pouco preguiçoso, sou desatento, porque aí o cara vai dizer assim, caramba, não dá, não é? Ele mesmo está admitindo que ele está cheio de problemas. A tendência é, quando você faz o seu currículo, se você tem problema, você não diz, sou problemático, não sei me relacionar com as pessoas,
crio confusão onde trabalho. Põe isso, não dá, não é? A tendência é quando você faz um currículo, é você deixar de fora tudo que é ruim e deixar tudo que te joga para cima. A Kenodoxia adora currículo. Um currículo, então, é uma lista de meus méritos. E um currículo contém todas as coisas boas sobre mim. E é óbvio que não contém as coisas ruins sobre mim. Então o currículo vai falar sobre minhas realizações, sobre minhas habilidades, minhas capacidades mentais, meu conhecimento na área que eu estou. Se eu tiver ganhado prêmio, se eu fiz pós-graduação, se eu fiz doutorado, eu vou botando tudo lá, tudo que me coloque na melhor imagem, as minhas grandes qualificações. É uma lista de méritos, mas ela tem uma finalidade. Ela podia ter só a finalidade eu diria, Kenodoxia pura, né? Que é a fome de glória, só da admiração, mas ela tem um propósito prático, é levar você para dentro de algo que você está fora. Você está fora daquela grande empresa, você está fora dos melhores empregos, você está fora dos lugares de destaque, você está fora dos lugares onde mais o ser humano é capaz de brilhar. E um jeito de você estar dentro é você trazer o seu currículo. Você está fora e você quer entrar, e a única maneira é um currículo. Como você entra em qualquer uma dessas coisas, como você tem em Harvard, como você entra no mundo mais seleto de atores que fazem grandes filmes, ou numa empresa em que o destaque ali vai mudar a sua vida. Você entra com o seu currículo, é o seu argumento. Se alguém perguntar assim, qual é o seu argumento para você fazer isso? O meu argumento é isso aqui, são as minhas qualificações, minhas capacidades, minhas habilidades, estão todas aqui no meu currículo. Esse é o meu argumento. Meu argumento não é que eu sou um cara que sou legal simplesmente. O meu argumento são as minhas capacidades, os meus méritos colocados. Se eu quero entrar na Broadway, eu vou dizer que o meu argumento é minha voz, meu poder de interpretação. Esse é meu argumento. Aí eu trago lá de que musicais eu participei, do que eu fiz, do que eu não fiz, para tentar entrar. Eu estou fora e eu quero entrar, e meu argumento são os meus méritos. Se você quer um emprego, o emprego não vai deixar você entrar a menos que você tenha argumentos, ou credenciais, ou currículo. Eu tenho essa experiência, eu fiz essas coisas, eu ganhei esses prêmios, eu fiz tal e tal filme, peça, eu joguei em tal e tal clube, enfim, eu tenho essa experiência, eu fiz essas coisas, eu era um operador da bolsa, eu ganhei milhões para a empresa que eu trabalhava. É por isso que eu deveria estar nesse lugar, porque eu tenho um conjunto de qualificações que me faz melhor para esse lugar do que qualquer outro. Então o currículo é essa lista de méritos, mas é uma lista com o propósito de levar você a algum lugar, a um lugar mais alto, a um lugar melhor, não é? Separado do comum. Você está dizendo que as suas capacidades te dão peso, te dão glória, uma glória que outros não têm peso nessa área. Você não pode conseguir o emprego, você não pode entrar naquela universidade, você não pode entrar, mas as tuas credenciais é que vão abrir as portas para você que está fora entrar. Então você tem essa listazinha. Paulo está nos dando a sua lista. É isso que a Kenodoxia faz. Você tem a sua lista. Mas você tem que ver que a gente precisa salientar que Paulo está nos dizendo que há algo mais fundamental nisso do que apenas a maneira como você consegue entrar aonde você está fora, consegue as posições que você quer. Fazer lista dos nossos méritos, elaborar os nossos currículos como forma de entrar nesses lugares que estamos fora, é algo que a gente faz em todos os níveis, não é? E até no nível, Paulo diz, mais profundo da nossa alma, onde a Kenodoxia realmente reina por baixo de todas as coisas, todas as motivações.
tudo que o homem natural é, todas as nossas emoções, toda a nossa psicologia, não é? Toda a sociedade humana, tudo está estruturado nesse sistema. E o sistema é que você deve reunir um currículo para poder entrar, caso contrário, você é excluído. E a única coisa que a gente viu que a pior coisa para a Kenodox é alguém dizer: você não tem peso, você não tem glória, você é irrelevante. Sabe? Tudo que você faz, suas capacidades são irrelevantes. Não é? Então, nós usamos isso, e não usamos apenas para conseguir emprego, destaque, ministério e etc. Nós usamos isso para qualquer coisa. Usamos para amizades. Qual é o problema de jovens que vão para a faculdade? É que ele usa isso com amizades. Uma das coisas mais assustadoras que acontece é isso: ele vai para a faculdade, quando ele chega lá, ele começa a se preocupar imediatamente: será que eu tenho a aparência certa? As pessoas vão gostar de mim? Elas vão me aceitar? Eu vou ser excluído? E o que eu devo vestir? Como eu devo parecer? Eu vou parecer um fanático se eu falar as coisas que eu acredito? Eu vou ter que começar a dizer que acredito em algumas coisas que eles acreditam também, senão eles não vão me aceitar, não vão me deixar entrar. Eu vou ficar excluído. Isso vai ser minha morte. Não é a morte, a Kenodoxia é a morte, porque eu vou ser irrelevante. E as pessoas estão avaliando você. Você sabe que em cada lugar, que em cada relação, no trabalho, na faculdade, em todo lugar, as pessoas constantemente estão te avaliando. Ela pode fazer parte do nosso grupo? Ela tem os pensamentos certos, a ideologia certa? Ela fala as coisas certas? Ela pode andar conosco? Ela pode ser um de nós? As pessoas estão nos avaliando. Depois fica ainda pior quando se trata de romance. As pessoas também estão avaliando você. Você está avaliando as pessoas. E esse é um sistema de listas. Paulo diz: esse é um sistema de currículo. Você olha a aparência delas, está dentro da aparência certa? Você olha para a figura, essas pessoas têm que possibilidade de renda ela tem no futuro? Ou que possibilidade de renda ela não tem? E elas estão sendo avaliadas, e elas estão avaliando você. E como você vai entrar naquele círculo de amizade, na faculdade, no trabalho? Como você vai entrar naquele romance? Como você vai entrar? Você acena com o seu currículo. Muitas das vezes as pessoas vão deixar os valores bíblicos, porque ele percebe: se eu usar isso aqui, eu estou fora, eles não vão me aceitar. Então você vê que a pessoa não mudou porque ela viu inconsistências bíblicas e consistência no humanismo, no qual, galopante, ela é bombardeada na universidade. Ela só queria ser aceita. O que está operando nela é a fome de entrar e de estar nos lugares certos para saciar cada vez mais sua fome de importância, de glória. Você está dizendo para as pessoas assim: veja como eu sou ótimo, eu sou cristão, mas eu não sou radical, eu não sou fundamentalista, eu sou um cristão aberto, eu sou um cristão que penso fora da caixa, porque você sabe que elas estão te avaliando. E você sabe o que vai deixar você fora e o que vai deixar você dentro. E você está dizendo: veja como eu sou magro, veja como eu sou ótimo, veja como eu tenho ótimas possibilidades financeiras para o futuro, veja como eu sou inteligente, veja que personalidade legal eu tenho, veja como eu não sou radical em nada, eu sou capaz de aceitar tudo. E é um mundo canino lá fora, e não apenas empregos, não apenas entrar nas universidades, mas qualquer círculo de amizade, romance, casamento, vai ficando sempre pior. E a Bíblia, de certa forma, nos diz que até usamos esse sistema de listas, de currículos, na maneira como nós olhamos para nós mesmos. Nós temos uma lista e, em outras palavras, você apenas pega a sua lista de méritos, ou sua lista que impulsionaria a Kenodoxia por causa de uma justiça própria que você precisa, e
Não é só os empregos que não deixam você entrar, não é só os amigos, companheiros, né, da universidade. Você mesmo não deixa você entrar. Se você não tiver as aceitações que você espera, você diz: eu sou um lixo. O que as pessoas chamam de autoestima é baseado numa lista. O problema é que lista é essa. E quando eu mesmo me reprovo, então não é só que um emprego me reprovou, eu mesmo me reprovo. Não tenho a altura certa, não tenho o peso certo, não tenho a inteligência certa, não tenho as habilidades certas, então eu fico arrasado. Não tenho a carreira certa, não tenho a quantidade de dinheiro certo, então eu fico arrasado. Porque eu mesmo olhei para o meu currículo e pensei: que porcaria. Então a minha vida é uma porcaria. Então eu fico desmotivado e tendo a ficar deprimido. Paulo diz: essas coisas não me motivam. Eu não fico mais motivado com elas, mas elas também não me colocam para baixo. Elas são esterco. Não só os empregos vão fechar as portas, mas você fecha a porta para você mesmo. Não só as amizades fecham a porta, você vai fechar a porta para si mesmo se você não tiver a altura de receber o reconhecimento das pessoas pela lista que você elaborou. Então você estabelece padrões para si mesmo, e se você não alcançar esses padrões, você se sente um fracasso. Então você tem uma autoimagem péssima, né? Porque você mesmo é a universidade te reprovou os seus méritos. Não é que as amizades, o romance, é que você mesmo olhou para a sua lista e pensou: que droga, não é? Então minha vida agora é um lixo. Você se odeia, não é? Ou então você não tem motivação, ou então você fica completamente prostrado na vida, você não tem algo que te impulsione. Nesse sistema de lista, de currículo, todo mundo abre ou fecha portas. Inclusive você mesmo abre e fecha portas para você mesmo. É assim que a nossa vida humana está estruturada. Tudo por causa daqueles elementos que Paulo determinou claramente ser a doença e os sintomas da doença. Não é apenas que os empregos te excluam, ou que a cultura te exclua, os relacionamentos. Você se exclui se você achar naquela lista que você mesmo não está alcançando. Isso deixa você desanimado, não tem motivação. Eu comecei o ministério com muita motivação, mas agora estou desmotivado. Então, tu tinha uma lista para o ministério. Provavelmente está tudo fora da lista. Você não tem mais motivação. A sua motivação vinha daquela lista, se você começasse a ficar à altura dela. Então veja o versículo 3, Paulo diz que estas são as coisas que eram a sua confiança. Aquelas coisas: eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo a justiça que há na lei legalista, eu era o máximo. Eu não era um hebreu helenizado, eu era puro sangue. Isso deixava ele para cima. Eu persegui a igreja, isso deixava ele se sentir o quê? Eu sou um líder. Agora, se essas coisas não funcionassem, ele ia para o buraco. Essas eram suas glórias. E a gente viu semana passada como o quenodoxia é uma fome de glória, o que causa o constante conflito entre as pessoas. E a gente viu que quando as pessoas estão num conflito, elas nunca usam a razão, não é? Mas sempre que elas estão fora, elas dizem: gente, isso é tão simples, por que isso aí? Vamos ser bom senso. Mas quando está lá, quando ela está envolvida, a verdade é vista através do que ela sente. Isso aqui está me fazendo me sentir mal, essa pessoa me faz me sentir mal, então eu ajo assim. Então, olha só, Deus falou dessa forma. Não importa. Então nós nos gloriamos nessas coisas, e sua justiça é aquilo no que você, como a gente viu, se vangloria. A justiça está intimamente ligada à quenodoxia. Sua justiça é o que torna você capaz de você mesmo se olhar no espelho e dizer: bom, estou com uma lista ótima.
E sua retidão é o que torna você capaz de aceitar, lidar com a vida. Por quê? Agora você pensa, eu posso lidar com as críticas. Essa pessoa pode dizer isso, mas eu sei que eu não sou assim. Eu tenho aqui minha lista que me diz uma outra história. Então essa pessoa me criticar não vai me... Porque ela, na verdade, quando eu era criança, tinha uma expressão: o que vem de baixo não me atinge, né? E porque o cara tem uma lista, ele acha que ele é o cara, né? Então, essa crítica aí, quem é esse cara que está me criticando? Esse cara é ninguém. Então, isso não me atinge. Agora, se você sentir que você está abaixo, se você não está à altura realmente, aquelas críticas te matam. Porque você, lá no fundo, sabe que é verdade. E você então se odeia, porque você odeia não ter uma lista, um currículo que seja algo que fizesse você se sentir glorioso e esfregar na cara de alguém. Todo mundo funciona, todo mundo precisa de glória para funcionar. A necessidade mais profunda que todos nós temos é de quê? De justiça, de retidão, que forma a nossa lista. Todo mundo tem um conjunto de listas diferentes, porque às vezes o interesse que traz maior peso ao coração daquela pessoa não é o mesmo do outro. O outro lá quer ser cantor, o outro quer ser uma coisa. Então aquele cara que não tem interesse nenhum em música, se ele não é visto como grande cantor, isso não importa muito para ele. Agora, se ele é pastor, ele acha que o ministério é tudo. Se as coisas não vão bem, ele não tem ânimo, porque a glória dele, ele estava tirando do ministério, o outro estava tirando da música, o outro estava tirando do sucesso no mercado financeiro. Então você vê que não é a mesma lista de todos, mas todo homem natural está baseando a sua vida numa delas. Normalmente você tende a minimizar a lista do outro. Eu vi alguém dizendo que ele era... quando o ministério dele ia mal, ele ficava num buraco, porque ele tinha o ministério de uma maneira extremamente mundana, né? Ele ficava no buraco, mas ele disse que a esposa dele falava para ele: que isso, não fica assim, confia em Deus, isso aí não é tão importante. Mas quando eles tinham um problema em casa e os filhos deles pareciam estar tomando caminhos errados, a esposa dele ficava arrasada. E ele dizia: que isso, confia em Deus. Ou seja, era simplesmente porque a lista dela, do que fazia ela ter um olhar para si mesma adequado, era seu lar, seus filhos, sua família. Ele, você vê, já era a igreja. Então, apesar dele amar os filhos, isso não era a coisa mais importante para esmagar ele, e sim qualquer coisa na igreja. Ela amava a igreja, mas a coisa mais importante que definia as coisas com ela era como seus filhos fossem na vida. Então isso esmagava ela. Então não é igual para todos, mas você vê que o princípio que está operando internamente, você não vai basear a sua vida em ser fariseu dos fariseus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Você não é nada disso e acha que isso não é nada demais, mas porque você não está naquela cultura que Paulo estava, e nem os valores incutidos em você, que fazem você olhar para você mesmo como alguém que vale a pena ou não eram aqueles, mas são outros. Então, embora ambos pareçam tão maduros quando trata da lista do outro, que isso, confia em Deus. Quando aquilo está atingindo aquilo que ele acha mais importante, sua carreira, ele fica arrasado. Aí o outro que acha que isso não é tão importante vai dizer: que isso, confia em Deus. Nenhum dos dois confiam em Deus. Simplesmente eles estão fora daquele conflito interno, como daqueles conflitos externos em que ele olha e acha a solução tão facilmente só porque não é com ele. Mas quando alguém fere ele, aí ele age segundo não a verdade, mas segundo os seus ferimentos, segundo as ameaças que ele sente que aquela outra pessoa
oferece para ele de tomar o seu lugar, de receber mais honra que ele. Então todos nós naturalmente usamos listas pela qual procuramos enfrentar o mundo, para enfrentarmos o mundo de cabeça erguida, para enfrentarmos a nós mesmos, para olharmos para nós de cabeça erguida, e pior, para enfrentarmos Deus, para acharmos que podemos olhar para Ele com a cabeça erguida. E porque nós achamos que é assim que nós entramos. Então, você sabe, todos sabem que estão nus, não é? E todos estão tentando se revestir de justiça, porque estando nu, eu sei que eu estou sem glória, eu sou um ninguém cósmico, eu estou indo em direção à decadência continuamente, e você sabe que você precisa encontrar uma maneira de se recomendar, e é por isso que você está tentando se cobrir com o seu currículo. Adão achava que ia estar mais apresentável diante de Deus com as roupas que ele fez, ele achava que ia estar mais aceitável, ele achava que alguma coisa do que ele era agora, do que ele se tornou, podia ser coberta de tal maneira que Deus falasse: bom, assim ficou bom, você fez algo que me faz me sentir melhor a seu respeito, assim eu posso conviver contigo. Foi boa ideia essa coisa de roupa que você, essas folhas de figueira que você fez. Agora eu posso te aceitar mais, agora você está melhor à minha vista. Aquilo era Adão tentando se cobrir com o seu currículo, com a sua lista de coisas boas que ele fez. Ele fez uma coisa boa, ao descobrir que estava nu, ele se esforçou para cobrir a sua nudez. Então eles vestiram folha de figueira, mas aquilo era o currículo deles, era o que eles estavam dizendo para Deus: você pode nos aceitar, nós nos cobrimos, nós não fizemos nada, nós temos algo para mostrar, nossa roupinha de folhas de figueira, para você nos aceitar. E a gente diz isso para Deus, tu pode me aceitar por causa disso e daquilo, outras coisas que eu faço, por causa das decisões que eu tomei. E a gente diz isso para o mundo: vocês devem me aceitar aqui no círculo de amizade de vocês na universidade. Eu não sou assim, eu não sou assado, eu sou cristão, mas eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, eu penso igual a vocês em quase tudo. Eu estou dando a minha lista, falando para as pessoas: me deixem entrar. E a justiça é o nosso maior problema, é o problema mais fundamental. Paulo diz, mas você vê, naturalmente, o homem natural não vai chegar a isso. Paulo não chegou a isso assim, ele pelo contrário, era um homem que, segundo a justiça que vem da lei, ou seja, legalista, ele era irrepreensível, ele achava isso a coisa mais importante, era o seu currículo. E a justiça é o nosso maior problema, e o problema fundamental por causa da quenodóxia, não é? Então, o que ele diz aqui, e o que a gente precisa insistir para ficar fixado, e facilmente nós podemos entender mal, é que o pecado não é o pecado como a gente vê o pecado, não é o que mais atrapalha as nossas vidas. O pecado, como a gente vê o pecado, não é a principal coisa que nos afasta de Deus. Ou seja, eu poderia dizer assim, que a nudez de Adão não era a coisa que mais o afastaria de Deus, ele descobriu que estava nu. O pecado não é a principal coisa que nos cega espiritualmente, o pecado como a gente vê. E ele ia até o ponto de dizer que o pecado não é a principal razão pela qual as pessoas não vivem para a glória de Deus. No mundo, é óbvio que não, nem na igreja. É o seu senso de valor, de justiça. É o seu senso de que ele fez algo que o torna aceitável. É o seu currículo. É onde ele busca glória. É a quenodóxia agindo nas profundezas da sua alma. Então não é a sua atitude em relação aos pecados que atrapalha tanto as nossas emoções, a nossa psicologia, a nossa sociologia, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. É a nossa atitude em relação à nossa justiça.
por causa da nossa fome de glória. Paulo diz aqui que o que fez dele um cristão não foi de fato ele ter mudado a sua atitude em relação a pecados. Paulo era um fariseu, ele não vivia uma vida desregrada, de pecados flagrantes. Pelo contrário, ele era um cara irrepreensível. Quando ele diz tudo se fez novo, não é que ele deixou de fazer algumas coisas que ele fazia, porque ele não era uma pessoa assim, não é? Ele sempre soube que pecados eram pecados e que pecados eram errados. Ele sempre soube que se ele pecasse, pecar era algo ruim. Não é essa mudança que acontece na vida de Paulo. Quando ele pecava, Paulo se arrependia, e ele orava, e ele pedia perdão a Deus. Ele disse: contei como perda todas as coisas maravilhosas por causa de Cristo. Isso significou que ele teve que reorientar completamente a maneira como ele encarava as suas boas ações, aquilo que fazia ele se achar melhor, aquilo que fazia ele achar que tinha um bom currículo, onde ele buscava glória para se sentir bem, para ter motivação ou para não mergulhar na depressão. O que muda é algo muito mais profundo, não é? Ele teve que mudar a maneira como ele encarava as credenciais. Você já viu falar, hoje em dia em ministério, sempre a pessoa fala assim: ela gosta de uma coisa, ela disse que Deus chamou ela para fazer aquilo. Se a pessoa gosta de falar, ela diz que Deus chamou ela para pregar. Se ela gosta de cantar, ela diz que o ministério dela é cantar. Se ela gosta de escrever, ela diz que o ministério dela é escrever. Essa é a definição que as pessoas têm. Essa é uma coisa completamente absurda, você nunca vai ver isso na Bíblia, não é? Nós achamos que o que nos credencia a servir a Deus é a nossa maior habilidade, que Deus precisa da nossa habilidade, e que se eu escrevo bem, Ele só pode ter chamado eu para ser um escritor, que isso é o meu chamado. Não é que eu gosto de escrever e vou escrever, eu falo que aquilo é o meu chamado, que aquilo é o meu ministério, que Deus me chamou. Eu não estou fazendo o ministério da minha vida que Deus chamou. Qual que foi? É escrever, é cantar, é falar, é ensinar, sei lá qual que é a coisa que a pessoa acha que ela é boa, mas na Bíblia nunca é assim. Você não vai ver nunca ninguém ser chamado para algo por Deus porque ele era bom naquilo. Ele chamou Moisés. Moisés falou: eu sabia que Deus ia me chamar, eu sempre tive uma capacidade de liderança. O que ele diz? Não, eu sou gago. Que história é essa? Está errado. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, queridos, não nas nossas forças, nossas capacidades. Moisés disse: olha, tem que ter uma coisa errada. Eu falar com o faraó, eu sou gago, eu saí de lá há muito tempo, eu me desentendi, você deve chamar outra pessoa. Nunca, ninguém na Bíblia, Davi não disse assim: olha, eu sinto que eu tenho um chamado para rei. Não, quando ele falou, ele falou assim: gente, eu sou pastor, eu sou inadequado. Não pode. Os pescadores da Galileia não acharam que seriam os homens que iam mudar o mundo. Nós sentimos que nós somos chamados a revolucionar o Império Romano. Eles não achavam nada, eles só eram pescadores. Quando Jeremias foi chamado, ele disse: olha, não pode, eu sou jovem demais, eu não sou capacitado, não sou a pessoa certa, está errado. Ninguém na Bíblia foi chamado por Deus para fazer algo porque simplesmente era tão brilhante que Deus tinha que contar com aquela pessoa, ou por causa dos dons naturais que Deus deu àquela pessoa. Certamente se indicaria que ele devia fazer isso e que Deus queria que ele fizesse isso, e esse era o chamado dele. Deus então prepara Moisés como um príncipe do Egito, mas vai usar ele no deserto. Você sempre: como assim? Ele foi criado como um príncipe, mas então ele cria José lá como um pastor no deserto, mas resolve usar ele como um príncipe no Egito. Deus escolhe as coisas vis. Quando a gente diz isso quer dizer que Deus não está buscando os especialistas, os melhores, para que realmente ninguém se glorie. Também com o jeito que eu tenho para falar, qual é que Deus não ia me escolher para falar? O jeito que eu tenho para organizar, como é que Deus não vai me chamar para organizar? O jeito que eu tenho para cantar, como é que Ele não chama para cantar? Então as pessoas acham assim, que se Fred Mercury se convertesse, ele só podia ter um ministério do canto.
não é? Porque nós temos aquela nossa lista, e a gente traz a nossa lista conosco, não é? E Paulo ia ter que aprender, aquele homem orgulhoso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que não era a sua lista grandiosa que faria Deus usar ele de maneira totalmente oposta, não é? E ele ia descobrir com espinhos, com dificuldades. No primeiro dia você vai sofrer muito por causa do Evangelho. Aquela coisa de honra, das pessoas te honrando, então esquece. A tua lista antiga, ela não funciona, ela não tem nenhum peso aqui. Então Paulo podia perder a motivação. Não se ele tem a hipercoisa. As coisas realmente se tornam novas. O cristianismo não é um complemento, queridos. O cristianismo não é algo que você acrescenta à sua vida de grandes habilidades e ao seu currículo. O cristianismo não é apenas um pequeno poder que adiciona para você superar os obstáculos daquele caminho que você já tinha traçado e das habilidades que você já tinha, que só não estava encontrando a maneira de se expressar. E o cristianismo vem para abrir o caminho para você realmente, finalmente conseguir implementar a sua lista, para você se sentir bem, motivado. O cristianismo não é um pequeno bálsamo que você adiciona porque você sabe que é um pecador e faz algumas coisas ruins, e que você precisa de alguma ajuda a algo que você já tem, e quem sabe você junto com isso galgar a terra e o céu, não é? Paulo diz que aqui que você não é cristão a menos que tenha mudado completamente a sua maneira de ver tudo, sobre tudo. Se você não mudou a maneira que você vê o seu diploma de Harvard, o seu Oscar, o seu Grammy e suas habilidades, a quenodóxia está exatamente onde sempre esteve. Nada se fez novo, tudo continua velho. Ele diz: todas as coisas que eu via dessa forma, tudo que eu via, agora eu vejo diferente. Tudo que eu achava glorioso, eu acho um esterco. É uma mudança. Deixe-me explicar. A Bíblia nos diz que o Evangelho é tão radical que o que torna uma pessoa cristã não é o fato dela passar de ser religiosa de ser irreligiosa para religiosa, de cometer algumas coisas que ela fazia na vida, por piores que fossem ou não, para não cometer mais. Há um número enorme de pessoas que pensam que a mensagem cristã é: pare de ser irreligioso, de ser secular, e venha para a igreja. Pare de ser uma pessoa que não ora e seja uma pessoa de oração. Pare de quebrar os 10 mandamentos e comece a obedecer. Então muitas pessoas pensam que essa é a mensagem cristã. Seja melhor, seja mais religioso, tente ser mais espiritual, acrescente isso à sua vida. Como resultado, muitas pessoas não estão ouvindo e não ouvem o Evangelho, mesmo que elas ouçam o Evangelho sendo pregado o tempo todo. Eles dizem: até os meus 8 anos, 9, 10, 14, 20, eu frequentava algum tipo de igreja, eu era religioso, mas não funciona para mim. Não funcionou para mim. Para muitas pessoas funcionou, para mim não funcionou. Agora eles pensam que isso que é a mensagem. Você era irreligioso e é religioso, você não orava e ora, eu receio que haja muitos cristãos que dão essa impressão às pessoas, que a diferença entre elas e eles é que no domingo elas estão num culto, e que em casa elas oram, e que elas não fazem algumas coisas. Agora, a quenodóxia nela é a mesma deles. O que faz elas ficarem motivadas ou para baixo são as mesmas coisas. A lista são as mesmas. O sistema de glória e de justiça são os mesmos. E você costumava fazer coisas pecaminosas e agora você não faz mais. E Dorothy Sayers, ela conta a história de um missionário legalista, né? Foi pregar para índios, para uma tribo que nunca tinha escutado nada, bem primitiva, e começou a pregar, e que o chefe dessa tribo disse: não, peraí, pelo que eu entendi de tudo que você ensinou, quer dizer o seguinte, agora deixa eu ver se eu entendi o que é ser cristão. Eu não posso mais matar o pessoal da outra tribo? O missionário: não, matar não, de jeito nenhum. Nem posso encolher a cabeça deles para pendurar no pescoço? Não pode encolher a cabeça do inimigo, você não pode. Isso
está errado. O missionário, certo, você entendeu. E o chefe falou assim: quer dizer que eu não posso mais sequestrar as mulheres deles? E quando invadir a tribo deles, não posso mais estuprar as mulheres deles e pegar algumas mulheres deles para ser minhas mulheres aqui no meu harém? E o missionário falou assim: não, você não pode fazer isso. Você não pode de jeito nenhum. Eu não posso mais queimar as outras tribos. Não, você não pode queimar e estuprar as mulheres, trazer as mulheres. Você não pode fazer mais isso. E o chefe falou assim: olha, eu já tenho 70 anos. Eu já não faço nada disso. Então eu sou cristão. Eu nem sabia que eu era cristão. Mas eu não faço nada disso aí que você falou. Porque eu tenho 70 anos, não tem como invadir tribo, queimar a tribo, roubar as mulheres lá. Eu não faço. Eu sou cristão e se você não chega aqui, eu nem ia saber que eu era cristão, não é? Porque eu não posso mais lutar com as pessoas, não posso mais estuprar as mulheres, não posso saquear as aldeias, não posso encolher mais a cabeça dos inimigos que eu venço em combate. Eu sou cristão. Então muitos pensam assim, mas olha o que Paulo diz, olha o que é o Evangelho. O Evangelho é que você percebe a razão pela qual tanto alguém é religioso quanto é irreligioso. Se a razão pela qual ele é a kenodoxa, ele pode ser o cara mais religioso e orar mais horas por dia e ler mais a Bíblia como Paulo, como o fariseu fazia. Isso não faz nenhuma diferença. Não é? Você é o seu próprio justificador. Você é que levanta a sua cabeça. É a sua lista que te põe para cima ou para baixo. É a sua lista que te motiva ou te desmotiva. É o seu currículo. Nós queremos sentir que estamos no comando. Queremos sentir que somos nossos redentores. E é por isso que qualquer semente de ensino do humanismo cai bem no coração das pessoas. A única maneira de manter o controle de sua vida é acreditar que você faz algo que Deus pode dizer: bom Adão, amei a sua roupinha de folha de figueira, agora você está mais aceitável diante de mim. Bom que você fez isso. Não é tudo, mas você fez uma boa parte. Todos nós queremos acreditar que nos relacionamos com Deus da mesma forma que nós nos relacionamos com o presidente da república, com o governador, com o prefeito. Temos coisas que temos que fazer, mas agora que nós pagamos o imposto nessas esferas, agora a gente pode exigir nossas ruas pavimentadas. A gente pode exigir que ele faça a parte dele, porque nós já fizemos a nossa, que foi pagar os nossos impostos. Nós achamos que podemos levar esse tipo de relacionamento para Deus, e a maioria das pessoas se relaciona com Deus dessa maneira. Existem duas maneiras de manter então o controle. A gente já viu isso, Deus: ou eu sendo o filho pródigo, eu controlo a minha vida, ou eu ficando em casa fazendo tudo o que meu pai quer, só para ele fazer o que eu quero. Então a única maneira e a única coisa que está operando por baixo disso é exatamente a mesma coisa. Nada, absolutamente nada se fez novo. Nós simplesmente podemos usar uma forma ou outra de nos mantermos no controle, de nós sermos nossos salvadores, de nossos currículos serem a motivação do nosso coração ou a causa do nosso horror e depressão. Então, uns vão ser religiosos, outros vão dizer: eu vou plantar uma igreja. Agora, se plantar a igreja não deu certo, a minha vida está num bagaço, está no buraco, porque o meu currículo ficou péssimo para mim e diante das pessoas que eu acho que importa. Então é muito possível ser um ministro e agir dessa forma. Então você diz: olha, eu tenho me comportado bem, Deus, eu fiz o máximo, eu tenho orado, eu tenho pregado, porque a igreja que eu plantei não deu certo. Tu me devia isso pela parte que eu fiz. Então não há nenhuma mudança entre essa pessoa e o homem que não tem nenhuma relação com Deus. Você pagou os seus impostos, você fez, agora Deus te deve a cura, deve o livramento, deve um casamento, deve um aumento, ou deve o seu ministério. Deus te deve, porque você tem feito a sua parte. A maneira como você pode perceber isso é quando você faz coisas boas e não acontecem os resultados que você esperava. Você pensa: mas eu fiz tudo certo. Onde está a contrapartida de Deus agora? Eu orei tanto tempo, eu estudei, eu me dediquei. Paulo diz que simplesmente ele
sempre se arrependeu dos pecados dele, mas ele nunca tinha se arrependido da sua justiça, nunca tinha se arrependido da sua lista que fazia ele se sentir bem ou não, que não tinha nada a ver com Deus. O que faz de você um cristão é se arrepender, então, da sua justiça, se arrepender da quenodóxia, que fez de você um buscador de glória e que botou você em conflito com todas as outras pessoas do mundo que estão no mesmo sistema. E isso te anima quando está funcionando e te deprime quando não está. O que faz de você um cristão é dizer: agora eu vejo que mesmo quando eu era melhor, mesmo quando eu obedecia o máximo, eu só estava tentando ser o meu próprio Salvador. Eu tinha uma justiça que não vem só de Cristo, tinha uma justiça que vinha de outro lugar. Eu usei Jesus como exemplo, usei Ele como modelo, usei Ele como herói, mas meu Salvador de verdade Ele não é. Ele não é a hipercoisa. Ele não substituiu minha lista. Ele não é o que me anima, e desonrá-lo me entristece. Não. Eu tinha argumentos para entrar, para Deus me deixar entrar, minhas orações, minha obediência. Agora, no momento em que você se torna um cristão verdadeiro, você diz: eu percebo que o meu currículo é só o que Deus me dá, que nada é o meu currículo de verdade, e eu não quero nenhum currículo. É por isso que Paulo disse: sabe a minha lista de Harvard, a minha lista de Grammys, de Oscars? Então, eu considero um esterco, porque ele está dizendo: eu só quero a justiça que vem pela fé em Cristo. Isso eu quero, essa glória. Eu joguei, é a única maneira. E você vê que isso não é um método, isso é algo, é uma verdade que somente espiritualmente pode ser desfrutada, como ele começa a dizer no texto que nós lemos. Não é? Que Deus não deve nada, que Deus não devia nem um pequeno elogio a Adão, porque ele usou uma roupa de folha de figueira. Você caiu, você levou toda a criação contigo, mas você fez essa roupinha de figueira, de folha de figueira. Poxa, ganhou um ponto no céu. Um ponto. Você já tem até alguma exigência para fazer a mim. Então, um cristão é alguém que diz: eu costumava me arrepender dos meus pecados, mas agora eu também me arrependo da minha lista, do meu currículo, de ter me gloriado no meu diploma, na minha carreira, de tentar tirar glória ou então ir para o buraco, porque essas coisas não funcionavam ou funcionavam. Eu me arrependo disso. Isso faz parte da minha iniquidade. A lista do meu melhor, a lista que me põe para cima ou para baixo. De tudo que eu tirei glória, de tudo que era característico e manifestação da quenodóxia, beleza, inteligência, situação financeira, casamento, filhos. Na verdade, em lugares como o Rio, como o Ocidente, há pessoas que passam por 3 fases de suas vidas antes de irem. Muitas pessoas, antes de entrar na universidade, eram às vezes espirituais, religiosos, e durante esse tempo eles se arrependem dos seus pecados, mas não se sentem melhor. Eles nunca se sentiram próximos a Deus. E se você é um legalista, ou você se sente orgulhoso, você compara quantas horas você ora com quantas pessoas as outras pessoas oram. Você compara os seus marcadores espirituais com as das outras pessoas. É sobre isso que é oração. Você está ansioso e culpado porque você se sente pior do que outra pessoa quando descobre que ela tem marcadores espirituais ou sucesso ministerial maior que o seu, da maneira como que você avalia. De qualquer maneira, você está uma bagunça. De qualquer maneira, você não é útil para ninguém. Ou você é orgulhoso ou se sente um lixo.
Ou você está orgulhoso e motivado, ou você se sente um lixo e está deprimido. E aí você chega à conclusão de que o evangelho não está te ajudando. Essa coisa distorcida que você chama de evangelho. E eu costumava ser presunçoso e pedante, então eu ficava culpado e ansioso. Então eu me livrei disso. E agora eu estou fazendo exatamente o oposto. Eu fui para a faculdade, eu comecei a ver as coisas de uma maneira melhor, mais claras, e eles tentam a mesma coisa exatamente da maneira oposta. E o que gera a mesma coisa? Ou eu me sinto um fracasso, ou me sinto orgulhoso porque eu não sou mais como aquelas pessoas. E você começa a perceber que, na verdade, só tem duas opções na vida: ou Cristo é teu Salvador, ou você é o seu você mesmo é o seu auto-salvador. Ou a justiça dele te salva, ou a sua. Ou a lista dele, ou a sua. Não salva só de ir para o inferno, salva a sua face. E essa é a razão pela qual Paulo diz aqui: tive que considerar tudo como perda por causa de Jesus Cristo. Eu tive que olhar para tudo isso de uma nova maneira. E se você não olhar para todas essas coisas de uma nova maneira, não se engane, só há quenodóxia, não há nada que o evangelho está fazendo. Não importa de que maneira isso, a quenodóxia, me faça viver. Então, o nosso fazer mortal, tem um hino antigo que diz: nós devemos jogar fora. Quando Paulo diz que esse que tudo se fez novo, é sobre essas raízes profundas que ele está falando. Não é sobre que eu fazia algo e não deixava. Como eu disse, ele era um fariseu. Ele não cometia nenhum pecado grosseiro. Não é que ele disse: eu vivi uma vida desregrada agora. Não, ele vivia uma vida muito regrada. Então o que mudou? Provavelmente, se você olhasse para Paulo, ele estava vivendo da mesma forma que ele sempre viveu, não fazendo as mesmas coisas. Então, eu não posso me arrepender apenas dos meus pecados, ou nunca sequer foi tocado no grande problema da minha vida. Eu tenho que tocar naquilo, eu tenho que me arrepender daquilo que era o fruto da evidência do reinado da quenodóxia, da busca da vanglória em todas as coisas, da motivação, do viver, do senso de valer a pena, do senso de justiça, não é? Então, há um pequeno trecho de uma carta de um homem chamado Nathan Cole, que se converteu em 1741 numa pregação de George Whitefield. E ele era uma pessoa iletrada, quase analfabeta. Quando você vê o que está escrito, é difícil ler, né? Mas ele diz assim: o fato de ouvi-lo pregar me deixou com um ferimento no coração. Pela graça de Deus, meu antigo alicerce foi destruído, e vi que minha justiça não poderia me salvar. Mas você vê, quando cristãos estão falando sobre justiça, ele está pensando nos seus erros, e não em como ele buscava justiça em sua vida. Mas o Nathan Cole aqui, apesar de ser um homem quase analfabeto, entendeu, porque ele sempre foi num lugar, em 1741, cristão, e sempre viveu uma vida correta, adequada. Então a justiça é o nosso maior presente. E quando você tem a justiça que vem de outro, essa é o tiro mortal, né, na quenodóxia e na hiperluta que ela gera em todas as pessoas, porque elas estão lutando por algo fundamental, que é a glória que faz você estar de pé ou você cair. E ele diz: isso é realmente o que significa ser cristão. Diz que a coisa que mais desejo, a coisa em que eu mais me regozijo, ele diz no versículo 9: ser achado em Cristo, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem mediante a fé, a justiça que vem de Deus. Não é uma conquista minha, não é sobre algo que eu faço, bom ou ruim, não é?
Cristão é alguém que reconhece que Deus lhe dá um currículo perfeito. Só que esse currículo não é só um currículo no lugar dos meus pecados, é o currículo no lugar do currículo que eu achava que podia abrir portas na vida, de me levantar minha cabeça, de me sentir bem ou mal, de estar motivado ou no buraco. E tudo isso começa com Paulo, você vê dizendo: eu não estou no buraco porque estou preso à guarda pretoriana. Está tudo bem. Então, dependendo do que você seja, se você quer entrar em Hollywood, de repente parte do currículo é o seu rosto, mas nem tudo é o rosto. Mas em cada lugar, em cada área, você usa algo seu mesmo para estabelecer sua justiça, sua autossalvação. E a gente sabe hoje como você pode usar filtros para melhorar as nossas fotos, e nós tentamos fazer isso em todas as áreas. Paulo não diz apenas aqui: eu quero a justiça de Deus. Não é abstrato. Nossos hinos podem ser muito abstratos, queridos. Agora eu tenho paz, a tua paz reina em mim. Tudo abstrato. Eu não tenho paz nenhuma. Eu não vivo uma vida caracterizada pela paz. Mas eu já comecei a acreditar que hino é só declaração de autoajuda. Eu fico falando que não é, porque é a coisa certa a ser dita, e quem sabe um dia eu experimente alguma coisa através do meu pensamento positivo. Mas eu não tenho nenhum contato com o Evangelho de verdade. Então, Paulo diz: a beleza do Evangelho cristão é que Deus me encontra em Cristo. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero que quando Deus me encontre, Ele não me encontre com um currículo na mão. Eu quero que Ele me encontre em Cristo. É o único lugar onde Deus pode me encontrar. Eu quero ser encontrado nele. Significa que Deus me vê em Cristo, Deus vem sobre mim em Cristo, Deus me descobre em Cristo. Em outras palavras, Jesus Cristo lhe dá a visão espiritual mais incrível. E ele disse que essa visão espiritual, que fez todas as outras coisas desaparecerem, se tornarem o que se tornaram. Deus me olha assim em Cristo. Paulo chama isso em Efésios 6 de couraça da justiça. Saber que eu sou justo em Cristo, saber que Jesus viveu a vida que eu deveria viver e morreu a morte que eu deveria morrer. Quando você diz: nada trago em minhas mãos, eu não trago nada mesmo, como o hino diz. Ou seja, eu joguei fora o meu currículo. Ele não me motiva, nem me deixa para baixo. Quando você diz: aceite-me por causa da justiça de Cristo, nesse momento você é encontrado nele. Eu quero ser encontrado em Cristo. Se você sabe isso, Paulo diz: isso é uma couraça. É a única couraça contra a querodóxia, a única. É um colete à prova de balas. Você pode agora receber qualquer projétil contra você. Eu posso estar preso, acorrentado à guarda pretoriana. O fato de eu estar preso, ter tratado como bandido, isso não fazia parte da minha reputação, não fazia parte do meu currículo. Portanto, isso não me deixa num buraco. Não é? Então, da próxima vez que você estiver abatido, da próxima vez que você começar a ficar realmente arrasado, desanimado, você já sabe o que tem que dizer, você sabe para onde tem que olhar. Não diga apenas: Senhor, mude as minhas circunstâncias. Espera um minuto, é uma coisa boa o que eu estou perdendo, mas isso não é minha justiça, não é meu currículo, não é aonde eu busco glória. Se você está absolutamente arrasado pela perda de algo, é bom que você tenha promovido tua salvação a uma coisa melhor do que essa, para que você entenda o que é ser salvo ou não. A razão pela qual você não consegue lidar com isso é porque você precisa rebaixar essa coisa, rebaixar ela. Não importa quão maravilhosa seja
o meu ministério, a minha igreja, não importa quão maravilhoso sejam os meus filhos, quão maravilhosa seja a minha carreira, você quer fazer um bom trabalho, Deus lhe dá presentes, mas Ele não te dá nada para você obter sua justiça. Ele te dá sua justiça. E Paulo diz: essas coisas não têm mais controle sobre mim. Eu tenho um nome, é óbvio que eu não gosto de ser desrespeitado, mas isso não tem um controle, isso não vai me deixar arrasado. Eu não vou me sentir um lixo. Eu não vou sentar deprimido entre os guardas pretorianos. Eu vou fazer algo diferente. Essas coisas não brincam mais comigo. Eu não sou mais devorado por elas, não é? Então eu posso perder algo e isso nunca me deixa devastado, não é? Quando você vê na aplicação prática, alguém pode achar isso bonito, mas quando você vai aplicar isso praticamente de maneira prática, alguém vai dizer: você é insensível. Não, Paulo não era insensível. Isso não significava que ele não chorava, ele não era estoico. Um cristão não é um estoico. Bem, eu me importo com meus filhos, eu me importo com a salvação daquele outro, eu me importo com o meu trabalho, em fazer um bom trabalho. Você não é uma pessoa estoica, não importa o que o mundo pensa de mim. Não. Nós ainda choramos nesse mundo, não é? Mas nós somos derrubados, mas não destruídos. Nós ficamos tristes, mas sempre alegres. Você vê, nós somos feridos, mas nunca arrasados. Ficamos tristes, mas nunca desesperados. Eu sei que inventaram um cristianismo que deixa a pessoa desesperada como alguém que não tem luz nenhuma e morre nas trevas e vai para o céu. Mas não é a descrição do tudo se fez novo da Bíblia. Tristes, mas sempre alegres, não é uma metáfora, não é poesia. Paulo está dizendo o seguinte: eu fico triste de os seres humanos me tratarem assim, mas isso não é o meu currículo, não é isso que me motivava, como eles me tratavam, e não é isso que me derruba. Isso não faz parte da minha justiça, não faz parte mais. As coisas realmente, como eu olhava para essas coisas, mudou totalmente. Realmente tudo se fez novo. Você não vê, você sabe se alguma coisa é a tua justiça quando você não pode viver sem aquilo. Se você veste aquilo, se aquilo é a tua couraça, na qual você fica bem, forte, ou sem aquilo você fica frágil, qualquer bala ou qualquer pedra te mata, então aquilo era a sua couraça, aquilo era a sua justiça, aquele era o seu currículo. Davi diz no Salmo 37: meus pés tropeçaram, mas eu não caí. É isso que acontece. Se a culpa vier, você sabe lidar com ela. E se você fizer algo realmente errado e sua consciência começar a te acusar, feche a porta para você mesmo. Você é um fracasso. O que você faz? Você diz: o que eu fiz foi errado, mas não pretendo estar na presença de Deus baseado na minha própria justiça. O que eu fiz na terça-feira foi ruim, mas se eu não tivesse feito isso na terça, eu não seria mais justo diante de Deus. Portanto, eu sei lidar com isso. Eu sei como me arrepender. Eu sei como o Evangelho lida com isso. E sei como estar de pé. Eu tropeço, mas não caio. Eu me entristeço com isso, mas estou sempre alegre com o que o Evangelho faz. O que me torna digno da presença de Deus é a justiça do meu Salvador. Nele eu tenho um retrato espiritual perfeito. Você não vê quando as pessoas te criticam, quando você falha, quando você fica arrasado, não é? Porque você acha que seu currículo realmente ficou manchado. E você se sente então, não as coisas adequadas, desonrei a Deus, meu Pai. Você sente que você foi rebaixado no olhar do mundo, das pessoas. Isso te arrasa, às vezes no teu próprio olhar. Se você tem isso, se você tem essa verdade
você tem a supercoisa, ou a hipercoisa, ou o que Paulo chama de a grandeza insuperável, né? Em algumas traduções. Você pode dizer lidar quando você falhar, e lidar quando você vive uma vida que honra a Deus, sabendo que nem uma coisa nem a outra é o seu currículo diante dele. Você começa a saber lidar com todas as coisas, com estar livre e estar preso, estar casado ou solteiro, ter dinheiro ou não ter atendida uma oração ou não. Você sabe, você não é levantado por essas coisas, você não é derrubado por essas coisas. Tudo porque o que te derrubava e o que te levantava falsamente era a quenodóxia, não era o Evangelho. E Jesus pode ser querido por você como um exemplo, como um herói, como um modelo, mas definitivamente Ele não é teu Salvador se você fica arrasado ou para cima com algo que não tem nada a ver com Ele. Essa coisa é o seu Salvador. Você mesmo é o seu Salvador. Uma das maneiras de isso ser verdade é se você fica arrasado pelas suas decepções. Isso é quenodóxia, não é Evangelho. E você é destruído por críticas, ou você é uma pessoa orgulhosa que olha com desprezo para outras pessoas porque elas não são tão boas quanto você. Em várias coisas às vezes até coisas que parecem boas, como oração, em tempo de oração. Esses são sinais de que Jesus pode ser seu modelo, mas não seu Salvador. Você ainda é o seu Salvador. Você ainda é o que levanta a sua cabeça, ou a sua cabeça está num buraco escuro. Você não sabe lidar com isso acaba com você. Porque você simplesmente, você vê, quando as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, ele parecia não ser uma pessoa muito diferente, não é? Porque ele era uma pessoa que antes era um fariseu e obedecia por determinados motivos, e agora ele está vivendo uma vida que não é o oposto daquela, mas ele está dizendo, tudo se fez novo. Então, como tudo se fez novo, se não parecia grandes mudanças entre o que ele fazia e o que ele não fazia? Ele está dizendo o seguinte: todas as coisas dentro de mim mudaram, todo o sistema com que eu via todas as coisas não são mais o mesmo. E é isso que o Evangelho faz. E aqui nessa carta ele vai mostrar que vida isso leva, a que tipo de vida, mas nós não podemos ver agora. É muito fácil, no labirinto falso do entendimento natural, nós perdermos o que é o Evangelho, o que é a justiça, o que é ser um auto-salvador e o que é ser salvo por Cristo mediante o Evangelho. E quão prático isso se torna em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esta manhã.